A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 52, que diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem do Evangelho de Lucas, esse capítulo 2, onde lá no versículo 39, vai dar início, onde vai falar sobre a adolescência de Jesus. Né? Umas epígrafes, ela fala sobre Jesus no meio dos doutores. Né? Vamos ver que a Bíblia ela não nos fornece tantas informações sobre a fase do crescimento de Jesus. Né? Então, qualquer outra opinião que vier, que alguém falar algo que não esteja na palavra, na Escritura, né, é uma mera especulação, né? Não é o que está na palavra. Nós temos que nos atentar no que está na palavra de Deus. Então não devemos levar a sério o que muitos possam estar dizendo a respeito da adolescência, sobre o crescimento, né, de Jesus. Nós precisamos levar em conta o que está na palavra do Senhor. E Lucas ele vai relatar, o que ele vai relatar já é suficiente, para que possamos realmente falar, dessa fase da vida de Jesus. Lucas, ele vai mostrar que Jesus era o quê? Era alguém especial, né? E que a sua infância ela foi supervisionada pelos seus pais, pelos seus pais terrenos. Nós vamos observar que Jesus cresceu, numa vida comum, mergulhado numa vida de piedade, de tarefas, né? Ao lado da sua família e sua família terrena. Então, isso demonstra a humanidade de Jesus. Eu vou observar que essa palavra, esse texto começa no versículo de número 39, dizendo que após, assim que se cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade de Nazaré, da Galiléia. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ao cumprir a exigência da lei, que era comum ali para todo judeu, nós vamos ver que Jesus vai voltar, a família vai voltar ali para a sua casa, para o seu local, que era Nazaré. Então, a gente vê Nazaré chamando Jesus de Nazaré, ou Nazareno, era por causa da sua localidade, da sua região que ele morava. Vamos ver que na Bíblia não havia registro da vida de Jesus durante os anos que ele viveu em Nazaré. Esse registro ele não tem, exceto que Lucas vai escrever lá no capítulo de número 2, no versículo 40, dizendo: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos ver que esse dado, ele mesmo sendo pouco, ele é muito importante. Ele é suficiente para realmente nós vermos o quanto o Senhor, ele cresceu e se fortaleceu, foi enchendo de sabedoria e da graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então é suficiente esse dado para nós percebermos, que os anos dos quais não temos tanto detalhe, foram de crescimento humano e comum, a todos nós, mas também de pleno desenvolvimento quanto ao cumprimento da sua missão. Então, à medida que Jesus crescia, ele ia desenvolvendo, a sua missão. A cada dia ele ia entendendo mais e mais, a ponto de Jesus, em sua adolescência, estar no meio dos doutores. Então nós vamos ver o quanto o Senhor ele foi instruído, até mesmo pelos seus pais terrenos, e ensinado no caminho de piedade. E assim esse menino Jesus ia crescendo, a cada dia, obtendo conhecimento e sabendo de qual era o seu chamado, qual era a sua missão. Nós vamos ver que esse texto ele vai
apontar para um crescimento em três aspectos, né? Que é o primeiro, o aspecto físico, né? Então, Jesus crescia e se fortalecia fisicamente, e é muito importante, né, atentarmos para esse aspecto físico, né, em especial, porque isso vai falar sobre a doutrina da encarnação, né? Pois era necessário que Jesus fosse plenamente homem a fim de representar a espécie humana. Então, ele, né, fisicamente, ele foi como nós, carne e osso, né? E nós vamos ver Jesus fisicamente ele crescendo, isso demonstrando realmente e apontando, né, para a doutrina da importância da doutrina da encarnação. Nós vamos ver que também outro ponto importante, outro aspecto, é o aspecto que ele crescia intelectualmente, né, enchendo de sabedoria, né? E não há problema nenhum, né, em nós considerarmos que Jesus foi assimilando conhecimentos, aprendizados e habilidades intelectuais e morais. Não há problema nenhum, né? Caso contrário, ele não seria realmente humano. Então, ele não assimilou nada dos conhecimentos intelectuais, né, das habilidades intelectuais e morais. Não, assimilou sim, né? Senão ele não seria realmente humano. Mas não podemos perder de vista seu paralelo messiânico, como que afirma Isaías 11, né, do versículo 1 ao 3, que vai dizer, né, um ramo brotará do trono de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizendo. Então, Jesus, né, ele crescia, né, intelectualmente, mas a cada dia, né, nós vamos ver dentro dessa profecia de Isaías, né, o Espírito do Senhor repousava sobre ele, né? Então, outro aspecto importante é de que Jesus também crescia espiritualmente, né, pois a graça de Deus estava plenamente sobre a vida dele, né? E à medida que ele ia crescendo, ficara cada vez mais evidente que ele era o quê? O Filho de Deus, o Salvador, o Messias, né? A cada dia. Então havia, portanto, esse crescimento espiritual. E a cada dia ficava evidente, todos observavam, todos viam que realmente tinha algo diferente, que ele era o Filho de Deus. Então, esse é um ponto importante para cada um de nós. Nós precisamos crescer em sabedoria, né? Precisamos crescer espiritualmente, né? Para que todas as pessoas venham ver que nós somos o Filho de Deus. É através do nosso crescimento espiritual, né? Até intelectual e físico, né? Isso vai complementando e todos vão vendo que você é um filho de Deus, é um servo do Senhor, é alguém separado para o Senhor. Vamos ver Lucas registrando também essa visita de Jesus a Jerusalém, que é a sua segunda visita com seus pais, né? E era de comum, na festa da Páscoa, né, eles irem para essa festa, era uma exigência da lei mosaica, né? E nessa ocasião, vamos ver na história que a população da cidade chegava a 6 vezes mais o que era habitual, né, do que o habitual. Tinha um aglomerado de pessoas. E aquelas pessoas se aglomeravam pelas ruas, né, enchiam os pátios externos, né, o pátio dos gentios, né, em torno dos mestres da lei ali, que ensinavam os preceitos da Torá. Né? A Torá ela tem um significado como instrução ou ensinamento, né? É o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então nós vamos ver que ali eles se juntavam para ouvir, né? Aprender ali, né, sobre a lei, os preceitos da Torá. Então, com a quantidade de pessoas era muito elevada,
né? As famílias montavam o quê? Acampamento no entorno de Jerusalém. E é nesse contexto que Jesus ele acidentalmente é deixado para trás, né? É o que diz lá no versículo 46 e o versículo 47, né, de Lucas, capítulo 2, que diz: 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Né? E nós vamos ver que é nesse contexto aí que Jesus ele vai estar no meio daqueles que, né, estavam ali, que eram os doutores, né, que estavam Jesus, há 3 dias, né, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estava ali, seus pais procurando, né, e Jesus é encontrado no meio, lá no templo, pelos seus pais, discutindo, podemos dizer, teologia com os mestres doutores, né, e isso nós vemos realmente a importância, né, de estar realmente com nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós podemos ver aqui também, dentro desse texto, né, entender que o propósito de Lucas, quando ele vai narrar esse episódio, né, tem 3 objetivos. O primeiro objetivo aqui é revelar que Jesus teve uma infância e uma adolescência normal, né, como qualquer criança sendo reconhecido como filho de José e de Maria, né, ele sendo submisso. Então, nós vamos ver o Senhor na sua infância, vivendo uma infância normal, adolescência normal. Podemos ver também outro objetivo é de que desde cedo Jesus tinha consciência de que era o Filho de Deus, né, de sua missão, que era de tratar das coisas do seu pai. Quando os pais deles o procuram, o acham, né, ele vai responder ali: por que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa de meu pai? Né? Então, essa relação com o pai é o que vai marcar o restante do relato sobre a vida e o ministério de Jesus, com o Pai eterno, né? Até a sua morte e ressurreição. Então, não se trata de uma relação que inicia com a sua encarnação, mas que existia desde a eternidade. Né? Então, a relação do Senhor com o Pai, ele não começou ali, ele já existia desde a eternidade, né? E vai continuar, né? E continuou existindo, né? Não só no início com a sua encarnação, mas em todo o tempo. E um outro aspecto importante, né, é que os pais de Jesus não compreendiam a grandeza de quem Jesus era, e a sua magnitude, né, a sua missão. Então, quando Maria ela ouve ali aquela resposta, né, a respeito de Jesus, a forma que ele responde, né, Maria diz a palavra que ela sempre guardava no coração o que via, né, e o que ela ouvia. Mesmo sem compreender, né, exatamente tudo, ela guardava no coração. Então, nós vamos ver o quanto o Senhor, ele realmente era o Filho de Deus. O nosso Jesus era o Filho de Deus. Né? Sobre essa passagem ainda podemos aprender, né, várias lições. Mas tem algumas importantes de se falar, né, de que é dever e privilégio dos pais crentes criarem seus filhos na igreja. Né? A Bíblia nos ensina a educar o menino no caminho em que deve andar. Né? E Maria e José, eles levavam seus filhos onde? Para o templo, né? Envolvendo eles aonde? Na atividade espiritual do povo de Deus. Né? Isso é importante. Nós vemos hoje que os pais hoje não querem levar os seus filhos, estão delegando a responsabilidade de ensinar a palavra, de caminhar com eles, não de enviar só eles, mas caminhar com eles. Né? A fé se aprende inicialmente na própria casa. Né? Deuteronômio vai falar sobre isso, que devemos ensinar o nosso filho, sentado, deitado, caminhando, enfim. Mas a igreja, ela é o quê?
uma parceria importante na formação espiritual dos filhos. A igreja ela tem essa parceria, ela tem, ela tem o intuito tem o objetivo e a missão de ensinar, a palavra do Senhor. Não que não seja responsabilidade dos pais em suas casas, ensinarem, mas nós vamos ver que muitos hoje, como diz aqui Hebreus 10, 25, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, anime-nos uns aos outros, quanto mais verde que o dia se aproxima. Então, nós vamos ver aqui o escritor dos Hebreus dizendo que já acontecia. Muitos não queriam se reunir, congregar, estar com as suas famílias adorando ao Senhor. E vemos que isso tem acontecido. Então, o ministério de Jesus ele foi desenvolvido, mas os pais o levaram ao templo. Os pais o levavam ao templo. Não olhava para a multidão que estaria ali, a quantidade, mas cumpria ali toda a lei para que assim os seus filhos viessem crescer. E é isso que hoje nós precisamos entender. Nós ganhamos mais, ensinamos mais com as nossas atitudes do que com palavras. Muitas das vezes a pessoa acha que é só falar, vai à igreja. Não, é caminhar lado a lado. Não é só enviar, é andar a cada dia, ensinar em todo momento. Então, nós vamos ver uma outra importante lição, é que filhos crentes sábios são alegres, são alegria para os pais. Jesus, com toda a sua sabedoria, dava alegria e satisfação a seus pais. Filhos crentes e sábios, eles vão dar alegria a seus pais. Jesus dava alegria aos seus pais. Aqui não vamos falar que Maria e José ficaram procurando eles durante 3 dias. Jesus, durante 3 dias, não encontrou Jesus em uma festa, em uma bagunça, em uma farra. Eles encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores, ouvindo ali, questionando. Nós vamos ver, Jesus não foi encontrado. Então, olha como, mesmo ele estando 3 dias ali desaparecido, podemos dizer assim, mas eles sabiam onde eles estavam, naquela localidade ali, mas encontrou ele no meio dos doutores. É diferente hoje de os pais procurarem os filhos e encontrar eles na boca de fumo, encontrar eles drogados, encontrar eles, muitas das vezes, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, por isso que devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que possamos encontrar eles, quando nós perdemos de vista, eles vão estar ali no meio dos doutores, vão estar servindo ao Senhor. Nós vamos ver outro ponto importante, é que o que faz os filhos crentes permanecerem na igreja é a relação espiritual que ele tem com o Pai Celestial. Somente a conversão firma um jovem na igreja. Jesus via sua permanência no templo como o cumprimento do dever de filho. Então, o que faz um filho permanecer na igreja é a sua relação espiritual que tem com o Pai Celeste, que tem com Deus, em contato com a sua palavra, em obediência à palavra, vivendo realmente aprendendo, desde novo o caminho do Senhor Jesus. Então, somente se realmente for convertido, se converter, o jovem vai ficar no caminho do Senhor. E outro aspecto importante é que filhos que são submissos ao Pai Celestial não têm dificuldade quanto a se submeter à autoridade dos pais terrenos. Então, quanto mais submisso a Deus, quanto mais submisso ao Pai Celestial, mais esse filho vai respeitar as autoridades dos pais, mais vai respeitar o seu pai e a sua mãe. E Jesus ele tinha, ele era submisso ao Pai eterno, mas também obedecia e respeitava os seus pais terrenos. Muitos estão dizendo, eu sou servo do Senhor, vou à igreja, eu amo Deus, eu obedeço a Deus, mas se não obedece aos seus pais terrenos. Então precisamos estar em contato, obedecendo ao nosso Deus
e obedecendo aos nossos pais terrenos. Jesus, enfim, volta para Nazaré, né, com seus pais, e ele vai voltar ali onde mais tarde ele vai iniciar o seu ministério, né? E é o que nós lemos no nosso devocional. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra, né, ouvi-la, compartilhar, sim, para aqueles que estão precisando de uma orientação dessa dentro da palavra. Então, compartilhe, envie para alguém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai esclarecer, né, certas dificuldades e até mesmo problemas que têm passado. Então, né, as famílias, Deus deseja que cresçamos de forma plena. Esse é um desejo do Senhor Jesus, né? As famílias devem ser modelo de piedade para os seus filhos. Então, que você não venha esquecer disso, né? A igreja deve acolher as crianças e os adolescentes, papel da igreja, né? E os líderes devem encorajar as crianças e os adolescentes. Esse é o papel da liderança, né? E Jesus é o modelo supremo de desenvolvimento saudável. Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra, né? Dar ouvido à palavra do Senhor e aprender com os exemplos de Maria, de José e de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.